Olá turma, tudo bem novamente? Me chamo Carlos Igor, estou aqui como facilitador da disciplina de estrutura de dados. Na aula passada nós conversamos a respeito da introdução, sobre o que seria o conteúdo que nós vamos abranger na disciplina de estrutura de dados. No capítulo 1 nós vamos falar sobre a complexidade de algoritmos. Seguindo aqui o nosso material, nós temos que os objetivos desse capítulo vão ser a gente conhecer um pouco conceito de complexidade de algoritmo. Esse é um tema muito importante na área de computação, porque nós precisamos ter esse conceito bem consolidado para conseguir avaliar e comparar algumas soluções de algoritmos e saber como adequá-los na melhor aplicação possível. Aí vem o nosso conceito, né? E aí, o que seria um algoritmo? Vocês vão lembrar de disciplinas anteriores que vai ser aquele conjunto de regras não ambíguas que nós vamos ter, que vão ser especificadas com uma determinada entrada, vão te gerar uma determinada saída. Então, nesse aspecto, quem não estiver lembrando o que seria algoritmo, o que seria um programa, retorna lá nas disciplinas anteriores para dar uma verificada, ou procura na internet, ou vocês podem se guiar aqui pela nossa lateral da apostila, que a gente vai ter alguns conceitos mais importantes, ou que pelo menos vocês precisam relembrar durante esse capítulo. Tá? De maneira geral, pessoal, é importante vocês lerem nosso material da apostila, ter interesse nesse conteúdo, para poder entender alguns conceitos no que diz respeito à questão do nosso usuário, o que ele vai precisar saber para conseguir determinar essa qualidade de um programa. Tá? Então, temos alguns conceitos relacionados à facilidade de uso, à compatibilidade de programa, à questão de desempenho, relacionada à quantidade de memória utilizada pelo programa durante sua execução, tá bom? Tudo isso podem ser determinantes para a gente, do ponto de vista da organização, do desenvolvimento do programa, pensar em questão de portabilidade de código, documentação e padronização de código. Esse é um tópico hoje muito importante dos profissionais de engenharia de software. Trabalhar com a questão da facilidade de evolução e manutenção daquele software. Por isso a importância, pessoal, dessa documentação. Quando vocês estiverem trabalhando com a questão de código, por favor, comentem o código de vocês, expliquem o que está fazendo. Porque depois de uma semana, digamos assim, nem mesmo vocês não estão lembrando. Então, se preocupa com isso. Dentro da questão de estrutura de dados, é importante a gente pensar na questão da reusabilidade do código. Né? Aquela questão, para que eu vou reinventar a roda se ela já existe? Então, aproveitem para fazer o programa de vocês de maneira estruturada, para vocês conseguirem trabalhar bastante esse conceito de reusabilidade. Tá? Aí vem a questão, e aí, o que seria essa análise de algoritmo? Né? Na análise de algoritmo, eu estou preocupado, pessoal, em verificar a complexidade computacional. Nesse quesito, vou me preocupar com a questão de tempo de execução e esse espaço de memória que vai ser alocado. Tá? Tudo isso aqui, gente, vou parar para pensar, quando eu falo em questão de tempo de execução, eu não posso falar, por exemplo, a comparação entre duas máquinas no que diz respeito a tempo de processamento. Porque se eu pensar em tempo de processamento, é um pouco complicado, porque a gente tem hardwares diferentes, né? E não seria justa a comparação. Normalmente a gente trabalha com a unidade flop, que seria a quantidade de operações de pontos flutuantes realizada por aquele programa. Tá bom? Mas isso a gente vai conversar depois. Tá. Seguindo aqui na página 11, e vai ser falado aqui em relação ao algoritmo recursivo. Então a gente tem explicação aqui referente ao algoritmo recursivo, como é que a gente vai trabalhar em cima dessas características. Lembrando que essas características de algoritmo recursivo, a principal que a gente tem é em relação à ocorrência de chamadas a ele próprio. Então, a gente tem um certo custo quando a gente trabalha com algoritmos recursivos. A gente vai ver mais na frente. A gente já chegou a tocar naquele ponto de ordem de complexidade. A gente chegou a falar no sumário da aula anterior, introdução. Tá? Diante desses conceitos, vocês vão ter alguns exercícios, atividades, né, de avaliação, em que vocês vão precisar conceituar algumas definições que a gente viu agora nessa primeira parte. Tá? Então, essa parte da atividade eu deixo para vocês. Procurem um tutor presencial e tutor à distância da disciplina, no caso de dúvidas. Troquem ideias com os colegas, eu acho que isso é o mais importante. Compartilhem
tá? Não deixem ficar dúvidas. Seguindo, pessoal, temos a questão das medidas de complexidade. Aí é o ponto como eu falei para vocês. E aí, se eu quero dizer que determinado algoritmo é mais complexo ou menos complexo que o outro, eu preciso de ter uma medida para me informar isso. E aí, quais seriam medidas de complexidade que seriam importantes, ou pelo menos, né, digamos assim, essenciais para eu estar realizando essa análise? Bom, imagine o seguinte, aqui é apresentado um problema em que eu vou ter um conjunto de 100 elementos, em que eu estou querendo, de início, verificar se determinado elemento ou não existe em determinado conjunto. Aí nós temos algumas situações de algoritmos que eles vão ter que, por exemplo, percorrer de maneira serial cada uma dessas linhas, é uma possibilidade. Pode ser que ele faça uma busca de maneira aleatória. Enfim, essas são medidas que a gente vão estar sendo consideradas. Tá? Aí vem a pergunta, e aí? Quando eu estou pensando em complexidade de algoritmo, eu tenho que pensar em questão de estratégias. Se a minha estratégia vai ser pessimista ou máxima, ou otimista ou mínima. Então, verifique a questão desses conceitos. Vou deixar para vocês olharem o que seriam esses conceitos. Tá? Procurem material externo à apostila, como eu cheguei a conversar com vocês, para depois começar a resolver as atividades de avaliação. Bom? Pessoal, com isso a gente encerra essa segunda parte relacionada à análise, tá, da complexidade de algoritmo. E aí, o que eu vou ver na próxima videoaula? Bom, na próxima parte vamos falar em relação à comparação de algoritmos. Espero vocês. Nos vemos na próxima.